Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje falaremos sobre a quarta afirmação sobre o credo que está contida dentro do credo apostólico, que é: padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Então, relembrando, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre poderes de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. No credo niceno-constantinopolitano, que é aquele credo maior, né, essa frase está escrita assim, só para ter o contexto, tá? Então você fala: e se encarnou no Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Aí você reza: também por nós foi crucificado sobre Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, né? Bem, antes da gente explicar sobre padeceu sobre Pôncio Pilatos, a gente tem que explicar quem é Pôncio Pilatos. E para isso, eu gostaria que vocês dessem uma olhada nesse esquema muito simples aqui, tá? Como é que era a hierarquia do Império Romano naquela época de Nosso Senhor Jesus Cristo? Porque quem tinha a autoridade de matar, condenar à morte alguém, era o Império Romano. O Império Romano, ele era um conquistador de povos, né? O Império Romano, ele funcionava assim: você tinha um império e ele queria conquistar uma região, certo? Por exemplo, a região dos judeus. E aí o Império Romano adentrava, vencia as batalhas, vencia as guerras, e aí eles mantinham a religião dos povos conquistados, desde que adorasse o imperador. E aí eles pegavam aquele deus ou deuses daquela região conquistada e colocavam aquele deus no panteão. O panteão era um lugar onde você tinha inúmeras esculturas, imagens dos deuses dos pagãos da época, uma forma de simbolizar que o Império Romano tolerava tudo, né? Tolerava todas as religiões, desde que você adorasse, pagasse seus impostos no Império Romano e ficasse sobre a júdice do Império Romano, correto? Aí que está o boró, porque os cristãos não aceitavam adorar o Deus imperador ou adorar o império, pois eles falavam que havia apenas um Deus, que era ele, somente ele, que era digno de ser adorado, que é nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso, por causa dessa intolerância do Império Romano a povos subordinados e conquistados que não se não se subordinavam a essa adoração do Império Romano, é que começou o Império Romano a perseguir os cristãos. Ok? É por isso, certo? Mas, pois bem, no nosso contexto aqui, se você der uma olhada nesse esquema aí que está do lado, bem aqui do lado de cima aqui, você tem um imperador, que é a figura máxima que você tem dentro do Império Romano, tá? Na época de Jesus Cristo, o imperador era Tibério César. Tibério César. Abaixo do imperador, você tem um conselho consultivo, certo? Que era o Senado Romano, que ele também fazia as leis, ok? Ele tinha o poder de destituir o imperador, certo? Mas ele tinha uns poderes muito limitados, o Senado Romano. Mas assim, em termos direto, quem fazia a gestão do Império Romano em lugares maiores, digamos, como se fossem pequenos, como se fossem os estados hoje, Goiás, Minas, São Paulo, você tinha os governadores. No caso, Jesus Cristo estava sob o governo da Síria, a grande região da Síria. Tá? Abaixo dele, abaixo dos governadores, você tinha representantes do Império Romano em províncias menores, ou províncias maiores ou menores. E aí, se ela é maior, ela tem um outro nome, um outro cargo.
se ela é menor, ela tem um outro cargo, entendeu? Dentro do Império Romano. É aí que entra a figura da vez aqui que a gente está proferindo, chamado Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos foi uma pessoa. Esse nome é difícil mesmo, mas na época era comum, né? Mas Pôncio Pilatos foi uma autoridade da Judéia, do Império Romano. Ele era tido como se fosse o procurador do governador da Síria e do imperador. Era o governador, era o prefeito, prefeito ou procurador, tá, da época. Só que os prefeitos ou procuradores da época, eles tinham muito mais poder do que tem os prefeitos e procuradores de hoje, tá? O que era que o prefeito fazia nessa época, que era o Pôncio Pilatos? Ele administrava a justiça, ele que incluía a pena de morte, tá? Ele tinha capacidade de fazer isso. Ele comandava as tropas militares da região. Ele cuidava das cobranças de impostos também e da administração local, obras, essas coisas. Então, você tinha o poder executivo na mão dele, o poder legislativo também na mão dele, o poder legislativo e o poder judiciário, ok? Tudo na mão dele. Sendo que o poder legislativo ficava mais por conta do Senado, né? Mas ele tinha capacidade de interferir também, né? Pois bem, então ele era subordinado direto ao imperador Tibério da Síria, ao imperador Tibério César, via governador da Síria, ok? É para ele que os líderes religiosos da época entregaram Jesus. Ele foi entregue para ele ser condenado, né? Aí os líderes religiosos judeus, no caso da época, os fariseus, por exemplo, eles se reuniam, vocês tinham sacerdotes, né? E você tinha o sumo sacerdote, ok? Esses sacerdotes, eles reuniam uma espécie de conselho, tá? Para julgar determinadas coisas, determinadas ações, passagens bíblicas e assim por diante. E esse conselho era chamado de Sinédrio, tá? E o nome de Jesus caiu, né, nesse Sinédrio. E ali eles decidiram então por tentar esquematizar contra Jesus Cristo, entregando a Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, lembra que Pôncio Pilatos, ele obedecia à legislação do Império Romano. Ele não obedecia, inclusive os judeus da época, eles estavam sobre a legislação romana, ok? E aí, quando, por desígnio, lá que acontece na passagem, a gente não sabe, por desígnio de Deus, por corrupção do coração do homem, Jesus Cristo é entregue às autoridades romanas. E aí Pôncio Pilatos fala, eu não vejo que esse homem cometeu crime algum. Eu lavo as minhas mãos. Ele fala isso, né? Mas por que Pôncio Pilatos ele faz essa frase, ele afirma isso? Porque ele, sabendo da legislação do Império Romano, ele aplicando ali naquele momento, ele falou assim, olha, literalmente ele falou, olha, ele não cometeu nenhum crime de acordo com as leis do Império Romano, ok? Mas por que ele foi condenado? Muito possivelmente talvez seja uma jogada política, porque se ele não, porque tanto que ele chama um costume da época judaica, antes da Páscoa, lembra que os judeus também celebram a Páscoa, que é a libertação do povo de Israel, de Moisés, né? E estava às vésperas da Páscoa, presta bastante atenção, quase nas vésperas da Páscoa, tá? E aí, Jesus Cristo, ele ao ser entregue
E Pôncio Pilatos, vendo que ele não tem crime algum, ele começou a ver que de fato a população, como a população ele seguia os sumos sacerdotes da época, aquilo ali gerou uma espécie de uma revolta popular. Aí, acho que na cabeça, isso é uma opinião minha, tá? Mas na cabeça de Pôncio Pilatos, da época ele falou assim: opa, peraí, eu acho que eu preciso dar um jeito nessa situação. Eu não tenho condições de aplicar as leis do Império Romano nele, mas eu preciso aplicar alguma coisa de acordo com o costume local para satisfazer essa população revolta contra esse réu aqui que era Jesus Cristo, né? E é daí que ele convoca o costume da época de libertar um preso antes da véspera da Páscoa, certo? E aí ele joga para a população, no caso para os judeus da época, se eles querem escolher o judeu, no caso Barrabás, né? Ou Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí a população, os judeus da época, decidem escolher Barrabás e prender o Senhor Jesus Cristo e condená-lo à morte. Entende? Porque Barrabás também iria ser condenado à morte pela crucifixão. Eles fizeram uma troca de presidiários, digamos assim, né? É por isso que Pôncio Pilatos lava a mão. Ao fazer isso, ele joga para a população da época o poder de decisão. Então, quem condenou o Senhor Jesus Cristo, segundo eles, segundo os historiadores, é a população, não Pôncio Pilatos. Obviamente, Pôncio Pilatos tem coparticipação nisso, é claro, né? Mas deu para entender o contexto da época? Então é por isso que quando nós rezamos assim, ó, padeceu sobre Pôncio Pilatos, nós evocamos isso. Você precisa saber de toda essa estrutura hierárquica do Império Romano, certo? Que Pôncio Pilatos era um prefeito ou um procurador que obedecia diretamente ao imperador romano passando pelo governador da Síria, tá? E que ele recebia e tinha que negociar com os líderes locais, né, dos religiosos locais, por exemplo, como era os sumos sacerdotes, os fariseus, por exemplo, certo? Aí a pergunta que nós fazemos é o seguinte: Jesus sabia que ia morrer? Sim, Jesus sabia plenamente que ele iria morrer. Lembre-se que Jesus é 100% Deus, 100% homem. Como Deus, como humano, ele não sabia, mas como homem, sim, ele sabia, né? Lembrando, talvez eu fiz uma expressão errada, mas assim, nós não podemos separar as substâncias de Jesus. Jesus possui a mesma substância, homem, a humana e divina. Tá? Então por isso que Jesus é 100% Deus, 100% homem. Porque senão nós caímos naquela heresia que separa a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo da humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que dá pano para manga aí para várias discussões teológicas. Mas sim, por 3 vezes, Jesus, antes dele ser morto, ele anunciou seu sofrimento e sua morte. Antes dele, consciente e livremente. Ok? Tanto que ele fala, olha, o templo irá padecer, mas eu reconstruirei ele em 3 dias. Então ele faz uma pré-anunciação, por exemplo, da sua morte e da sua ressurreição, né? Vamos lá. Por que Jesus escolheu a festa da Páscoa para a sua morte e sua ressurreição? Gente, a Páscoa, ela não nasceu com o cristianismo, com o nosso Senhor Jesus Cristo, tá? A Páscoa, ela é uma tradição judaica. Os judeus, na Páscoa judaica, eles celebram a libertação do seu povo, que é o povo de Israel, por Moisés. Ok? Isso é a Páscoa. Isso é a Páscoa, tá? Judaica, que acontece no mesmo dia que a nossa, né, basicamente. Mas, por que então Jesus, sendo que Jesus 100% homem, 100% Deus, ele escolheu a festa da Páscoa?
judaica. Jesus escolheu a festa da Páscoa do seu povo de Israel para indicar simbolicamente que aconteceria na sua morte e na sua ressurreição. Tal como o povo de Israel foi libertado da escravidão do Egito, que é isso que os judeus celebram na Páscoa, Cristo nos libertaria da escravidão do pecado e do poder da morte, com a sua paixão, morte e ressurreição. Entende? Por isso que ele é revelação ao máximo. Ele pega aquilo ali da época que eles estavam esperando o Messias, os judeus. E aí ele fala, eu sou o Messias, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o Messias. Sou eu que irei trazer a libertação real do povo de Israel, que é a libertação do pecado. Entende? É por isso que ele escolhe. Então ele pega aquela festa judaica e ela dá um outro significado para ela, por meio da sua revelação. Certo? Pois bem. Aí nós falamos o seguinte, foi crucificado, morto e sepultado. Quando nós falamos foi crucificado, morto e sepultado, a gente está falando de coisas históricas que aconteceu de real. Né? Então primeiro ele padeceu sobre Pôncio Pilatos, então ele padeceu sobre o Império Romano, e depois ele foi crucificado, morto e sepultado por nós, homens, pelo gênero humano. Então aquelas pessoas, por que fala que é nós, homens? Por que foi o gênero humano que crucificou nosso Senhor Jesus Cristo? Por quê? Fazendo a retrospectiva de onde originou o pecado daquelas pessoas da época, nós cairemos no pecado original. É nesse pecado original que nasce essa tendência de distanciamento de Deus. Né? E isso reverbera até chegar na época de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Existe a celebração litúrgica do Sábado Santo, que é a missa mais solene, ela dura 3 dias. Ela começa um dia e acaba 2 dias depois. Tá? Dura 3 dias. No Sábado Santo, da Vigília Pascal, existe a bênção do fogo. E se você estudar, presta bastante atenção nas leituras. É perfeito, porque ela vai resumir toda o histórico de salvação até chegar nesse momento da crucifixão, morte do nosso Senhor Jesus Cristo. É dali que tem a bênção do fogo, é dali que você tem a bênção do Círio Pascal, né? Mas existe um contexto muito específico que se fala sobre a doce culpa de Adão. Doce culpa de Adão. O que fez nós homens merecer tamanha doce culpa de Adão? Pensa comigo. Essa parte que ele fala da doce culpa de Adão significa de que foi graças ao pecado original de Adão que nós tivemos a honra, a graça de ser redimidos por nosso Senhor Jesus Cristo. Que tamanha felicidade de ter nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo é um marco no espaço e no tempo. Ele ressignifica todo antes e todo depois. Né? Pois bem, por que motivo foi condenado à morte de cruz o homem de paz como Jesus Cristo? Jesus colocou as pessoas da época diante de uma questão decisiva. Ou ele agia com total poder divino, ou não passava de um vigarista, blasfemo, fora da lei, que segundo a lei deveria ser levado à justiça. Pela lei judaica, tá? Porque ninguém, de acordo com a lei judaica, poderia se falar que era um Deus, tá? Não poderia se rogar como Deus. E assim Jesus o fez. Na época de Jesus Cristo existiam duras penas para quem infringisse leis judaicas da época. Analise a tabela abaixo e veja as diferenças das leis judaicas e o que Jesus fez. Você vai ver aqui nesse resuminho
é, coisas que começaram a cutucar os fariseus da época, os judeus da época, entendeu? Começou a incomodar. A primeira delas é que para os judeus só Deus tem o poder de perdoar os pecados, de fato. Só que como eles não reconheciam que Jesus era Deus, eles falavam assim, ué, e esse homem aqui que está perdoando os pecados diretamente? Como eles não reconheciam que ele era Deus, eles falavam, esse homem precisa ser condenado, porque ele infringiu a lei. Vamos discutir isso lá no Sinédrio. Vamos levar o caso desse homem aí, lá no Sinédrio. Ver o que a gente faz com ele. Entende? Vamos lá, outra coisa. Para os judeus é sagrado o sabate. Sabate são sábados. Os judeus ele guarda o sábado, tá? Eu não sei se ele guarda o domingo, mas o sábado ele guarda. É dedicado a Deus, ok? Yahvé. Então ele guarda o sábado, o sabate, ok? Presta bastante atenção. Ele guarda o sabate, é sagradíssimo para o judeu isso, certo? Jesus, no entanto, ele, ele, ele relativiza os preceitos do sábado, porque ele faz milagres aos sábados. Ele começa a tentar aperfeiçoar a lei, aquilo incomoda os fariseus, os judeus da época, ok? Pro judeu da época, só tem um Deus único. Aí chega um cara do nada que eles não conhecem e fala que ele é o filho de Deus. E se professa como tal. Deu para ver o escândalo que talvez isso faria ao povo judeu da época? É por isso que eles precisavam armar uma maracutaia para ele. Lá em Minas a gente fala maracutaia. Uns trâmites, umas estratégias para a gente conseguir levar nosso Jesus Cristo, o Nazareno, para ser morto pelo Império Romano. Entendeu? Só que aí quando eles vão entregar para o Império Romano, o Império Romano vê que ele não tem crime algum, de acordo com as leis romanas. Mas, como estava na véspera judaica, para tentar conter o fervor populacional que queria matar nosso Senhor Jesus Cristo, ele joga para a população poder de decisão. Quem então tá, de acordo com a tradição de vocês, o que vocês querem? Vocês querem isso, esse prisioneiro Barrabás, ou você quer ser o Jesus Cristo? Barrabás. A gente prefere, ele soltou Barrabás, mandou crucificar o nosso Senhor Jesus Cristo, entendeu? Deu para entender? Então é isso. A tabela acima nos mostra alguns exemplos das ações que colocaram Jesus como suspeito de blasfêmia ao judaísmo tradicional da época, sendo considerado como falso profeta. Isso é um crime para o judeu muito, muito pior, né? Muito grave. A lei da época previa pena de morte para a pessoa que tenha cometido esses delitos. A lei judaica da época, tá? A lei judaica da época. Só que você tinha esses acordos com as comunidades locais, porque senão o Império Romano também não conseguiria fazer e acabar gerando muito conflito com o povo conquistado, né? Então por isso que isso era até uma das funções do procurador ou do prefeito, fazer esse balanço entre a cultura judaica da época, as leis da época e as leis do Império Romano, né? Por isso que ele foi entregue a Pôncio Pilatos, ok? Pois bem, vamos lá. E Deus? Ele quis a morte de seu filho, Jesus Cristo, para nos salvar da morte. Deus entregou-se uma missão perigosa. Ele introduziu no mundo da morte um medicamento da imortalidade. Olha a estratégia perigosa de Deus. Ele introduziu no mundo da morte, que é o nosso mundo, onde a gente morre, o medicamento da imortalidade. A cura da mortalidade, né? Que é o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Quem fala isso é o discípulo de São João, é um padre apostólico chamado Inácio de Antioquia. Inácio era um bispo
acho que da Turquia, acho que Antioquia ficava na Turquia, uma cidade da Turquia, chamada de Santo Inácio de Antioquia. Ele tem escritos fabulosos, inclusive escritos que defendem diretamente a Nossa Senhora, com, como que criticando o aborto da época, criticando, falando por que a celebração eucarística era feita aos domingos. Tem várias coisas. Ele aprendeu direto de São João, o apóstolo amado. Não, aliás, João Evangelista, tá? João Evangelista. Ele aprendeu diretamente com ele. Então quer dizer que Santo Inácio de Antioquia, que escreveu todas essas coisas, sobre esses pontos polêmicos, geralmente, como a gente tem com os protestantes, né? Mas quer dizer então que Santo Inácio de Antioquia estava errado, sendo que ele aprendeu direto com São João? Quem está errado? Interpretações relativistas após 2025 anos, aliás, Inácio de Antioquia, eu acho que ele viveu entre 100 e 104, não é? 50 a 104 anos depois de Cristo. Então, ele de fato, ele é da mesma, muito possivelmente, o Evangelho de São João, a Didaquê, que é o primeiro catecismo da Igreja Católica, que foi achado um documento histórico, achado na Turquia, e os escritos de Inácio de Antioquia são todos da mesma época. Muito possivelmente eles conversavam entre eles faziam as reuniões entre eles, né? Você tinha os concílios, né, da época. Né? Lembrando que os cristãos eram perseguidos nessa época dentro do Império Romano. Né? Pois bem, então vamos lá. Esse é Santo Inácio de Antioquia, tá? Ele é um discípulo direto do São João Evangelista. São João Evangelista. E você vai pegar os documentos dele, é bem interessante, porque... E os documentos dele é bem interessante, porque sim, tá lá assim, cartas aos Gálatas, cartas aos Efésios, a mesma coisa que são as cartas de Paulo. Então são as mesmas coisas que são as cartas de Paulo, por exemplo. Tem lá cartas aos Coríntios. Eles também escreviam cartas assim. São cartas destinadas a comunidades cristãs ali fundadas. Então Éfesos era uma cidade onde você fundou uma comunidade cristã ali. Entende? Por isso que é a carta a Éfeso. Então Inácio de Antioquia tem isso. Ele tem... Ali você encontra defesa direta sobre Nossa Senhora, defesa direta sobre a Eucaristia, de como ele celebrava, que é igualzinho que a gente celebra hoje na época, em relação à época. Você tinha uma apologia direta sobre por que se reza as missas aos domingos, né? Por que nós celebramos dessa maneira. Enfim, a gente brinca que para você se manter no protestantismo, você não pode estudar os padres apostólicos, que são os discípulos diretos dos apóstolos, porque os escritos deles dão uns trombolhos enormes, né? Lá tem muita coisa sobre relatos da época, como eles celebravam, dúvidas teológicas ou de certas heresias que aconteciam. A resolução já estava nessa época, por exemplo, entendeu? É bem interessante. Então vamos lá. Pai e filho estavam indissocialmente aliados nessa missão, preparados e ansiosos para a tarefa por amor, tomarem sobre si o que houvesse de mais extremo em benefício da humanidade. Deus quis realizar um intercâmbio para nós, para salvar para sempre. É a última cartada dele, né? Muito arriscada, por sinal. Ele quis dar-nos a sua vida eterna para desfrutarmos da sua alegria e quis sofrer a nossa morte e a nossa aflição, o nosso abandono e a nossa morte, para em tudo estar em comunhão conosco, para nos amar até o fim e para além da morte. Deus quis experimentar a morte. Isso é muito forte. Ele quis experimentar a nossa humanidade para saber como é que ela é desse jeito, né? A morte de Cristo é da vontade do Pai, mas
não é sua última palavra. Desde que Cristo morreu por nós, podemos trocar a nossa morte pela vida eterna. Se nosso Senhor Jesus Cristo não tivesse vindo, se Deus não tivesse mandado o seu Filho, nós não poderíamos experimentar a imortalidade da alma, a salvação de nossa alma. Entende? Vamos lá. O que aconteceu na última ceia? Nas vésperas de sua morte, Jesus lavou os pés dos seus discípulos, instituiu a Eucaristia e fundou o sacerdócio da nova aliança. Aqui é muito importante, pessoal. Eu vou pedir para vocês, a gente vai lá no apêndice da apostila. Vamos dar uma olhada nela lá atrás. Eu vou falar aqui qual que é. A gente vai descer aqui. Está lá atrás da apostila. Ó, é exatamente esse daqui. Olha só. O que nós estamos vendo aqui, que está um pouco resumido na sua tela, talvez no computador ou no seu celular, mas você pode ir na apostila, no final você vai ver esse esquema. Eu vou ampliá-lo para você saber todo o processo de salvação, tá? Da história da salvação. Vamos lá. Como é que vocês vão ler isso daqui, ó? Primeiro nós temos o ato da criação humana, né? Que é essa coisinha que está escrita aqui, que é a criação, né? Então você tem Deus, que já é Pai, Filho e Espírito Santo em toda a sua eternidade, pelos séculos dos séculos. Ele cria o gênero humano. E ele faz com o gênero humano uma aliança, né? Um casamento, ok? E ele dá ali o sabate como sinal disso, que é o que os judeus celebram, né? Aí, para você aprender a ler esse diagrama, você está vendo que tem, eu vou pegar aqui Noé, está vendo que tem uma cruzinha vermelha aqui? Essa cruz é a linhagem de Cristo, tá? Olha que interessante. De Adão, a família de Adão teve Caim, Abel e Sete. Não sei se vocês lembram, um irmão mata o outro, né? De Caim gera a família de Noé. Noé gera Shem, tá vendo? A cruzinha aqui. Aí de Shem, cadê? Você tem os descendentes de Abraão, você tem Abraão, e aí vem os descendentes de Abraão aqui, ó, certo? Abraão tem 2 filhos, um com escrava e outro legítimo dele, né? Que é Ismael, que é o filho da escrava, e Isaac. Esse negócio é legal. Ismael dá origem às tribos que dará origem ao Islã. O Islã que existe até hoje, os muçulmanos. De Isaac gera Jacó. Jacó tem 12 filhos, que é representado pelas tribos de Israel. Um específico é chamado de tribo de Judá, que é da onde que vem a linhagem de Jesus Cristo. Entendeu? Então essa briga entre cristãos e muçulmanos e o Islã, ela não é recente. Ela é desde a época do Antigo Testamento, como já retratado aqui. A tribo do Islã contra as tribos de Isaac, tá? Que é Israel, que é a terra prometida. Então você tem 12 tribos de Israel, né? E sendo que Jesus Cristo deriva de Judá. Aí, da tribo de Judá, você tem Jacó, José do Egito, você tem Jacó, aí você tem Moisés, Josué, aí você vai seguindo aqui nesse esquema, certo? Aí vou até você chegar na tribo de Judá, ok? Que é da onde que deriva nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Aqui, ó, você tem o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Com o nosso Senhor Jesus Cristo, o ápice dessas alianças, que Deus fez várias alianças no Antigo Testamento, tá? Deu o arco-íris como aliança, que num dilúvio destruirá a terra novamente. Deu como sinal de circuncisão.
deu o sinal da Páscoa, né? Deu ao rei Davi o trono, beleza. Jesus deriva da linhagem do rei Davi, né? Pelo sangue, eu acho que de São José. Vamos lá. Aí, Jesus institui, antes de sua morte, a aliança máxima, a máxima aliança, no qual ele institui o último sinal, que é a Eucaristia. Ele, nesse dia, ele institui dois sacramentos, o da Eucaristia e o do sacerdócio. Ele institui dois sacramentos na última ceia, o da Eucaristia e do sacerdócio. Ok? Aqui, então, depois que ele reúne com os apóstolos, então antes dele reunir com os apóstolos, antes dele instituir a Eucaristia, que a gente chama de última ceia, ou Santa Ceia, o que acontece? Ele reúne com os discípulos e lava os seus pés. Aí nós conhecemos aquela missa dos lava-pés, né? Que é justamente o que está descrito nesse parágrafo aqui. Agora vamos retornar lá, a nossa apostila. Deixa eu só girar essa página aqui até ela voltar ao normal. Vamos lá. Então, o que aconteceu na última ceia? Na última ceia, na véspera de sua morte, Jesus lavou os pés dos discípulos, instituiu a Eucaristia e fundou o sacerdócio da nova aliança. Certo? Exatamente isso que ele faz. Aí, pessoal, existe um negócio que talvez muitos católicos não sabem, mas que se chama via sacra. Via sacra. A via sacra geralmente são passagens que simbolizam os acontecimentos da paixão. Paixão significa sofrimento, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas são as vias sacras, né? Elas são divididas em 12, né? Então, por exemplo, nós começamos aqui, ó, Jesus é entregue às autoridades, Jesus carrega penosamente a tua cruz, Jesus cai a primeira vez, Jesus encontra a sua mãe, Jesus cai pela segunda vez. Opa! Aí você tem Maria que enxuga o rosto de Jesus. Jesus cai a terceira vez. Tá vendo? Aí Jesus é levado ao Calvário. Jesus é crucificado. Jesus é morto. E Jesus é descido da cruz. Essas são as passagens meditativas da via sacra, né? São os passos da via dolorosa de nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém. Vamos lá. De tudo isso que foi falado, eu queria falar um negócio muito sério com vocês. O pessoal não tem noção do que é a crucifixão. O que é crucificar alguém. Na época de nosso Senhor Jesus Cristo, o ato de crucificar, ele era um ato muito vergonhoso. Ele era a punição mais vergonhosa que poderia ter, porque era de maior grau de sofrimento. Tinha um tabu muito grande, inclusive, para você falar de crucifixão em público. O pessoal não gostava, sabe? O ato da crucifixão, a pessoa ela morre pela asfixia, tá? Como é que funciona? Aqui só o símbolo que eu tenho aqui, tá vendo? Nós temos, deixa eu ver se eu consigo deixar ele aqui, a cruz, certo? Essa aqui é a cruz de nosso Senhor. Como é que funciona? Lembrando que isso aqui não é a cruz real, né? É só um símbolo, né? Na época essa cruz ela tinha outras coisas. Então vamos lá. O crucificado, ele é sempre crucificado de braços abertos, ok? Acontece o seguinte: por que você crucifica uma pessoa de braços abertos? Quanto mais você estica o braço, mais a pessoa ela não consegue ter forças para levantar o corpo, para tirar o peso do próprio corpo sobre os pulmões. Então a pessoa morria mais rápido.
ok? E acontece o seguinte, você crucifica, então, tanto que um dos lados de nosso Senhor Jesus Cristo é destroncado, né? Porque a cruz, ela era um instrumento de pena de morte, e você precisava reciclar as pessoas ali que iriam ser crucificadas novamente, né? Então eles faziam a cruz numa dimensão padrão, só que tinha certas pessoas que não cabiam naquela cruz, né? Então nosso Senhor Jesus Cristo, então, para eles utilizarem a mesma cruz, precisou destroncar um lado de nosso Senhor Jesus Cristo, pregando então em suas mãos, ok? Uma outra coisa importante sobre a crucifixão é que, não sei se vocês lembram, na imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, isso aqui é muito comum nas imagens, você vê que ele está apoiado aqui, certo? Um pezinho, né? E você pode ver que ele está com o joelho semi-dobrado. Por que os romanos faziam isso? Porque quando se você não colocasse um apoio, a pessoa morria muito rápido. Isso é justamente para aumentar o sofrimento da pessoa na cruz, tá? Então, ele estava de joelho dobrado, porque toda vez que ele queria respirar, ele punha força, colocava força nos seus pés, levantava, aliviava o peso da crucifixão aqui, né, pelas mãos, respirava novamente e aí desfalecia novamente, e assim por diante, certo? Então você tinha crucifixão, de alguns casos, na época duravam 9 dias, 6 dias a pessoa lá, 9 dias, entende? Lembrando, gente, que nessa época, como os fixados eram açoitados, você não tinha higienização muito bem do ambiente. Então, as pessoas, você tinha moscas que botavam os seus ovos, e o crucificado, ainda na cruz, tinha sua carne comida viva pelos vermes. Isso é muito sério, né? Por isso que fedia. Você chegar perto do local de fricção, fedia carne podre, certo? Foi para lá que nosso Senhor Jesus Cristo foi, entende? Outra coisa, quando queria que o condenado sofresse mais, você não esticava tanto os braços, você colocava ele mais para cima, né? É daí que surge essa coisa de sobreviver mais, né? Uma outra coisa, eles colocavam tipo um encosto aqui atrás das costas para aumentar o sofrimento do condenado, porque isso fazia ele respirar mais, entendeu? Então, a morte de cruz, por isso que é a morte mais vergonhosa, porque a pessoa ficava sofrendo vários dias ali na cruz. Ele não morria de uma vez. Ele não morria de uma vez, tá? Uai, Douglas, mas você deve estar perguntando, Douglas, mas por que então Jesus Cristo morreu dentro de um mesmo dia, né? Bem, primeiramente, Jesus Cristo ele foi duramente açoitado pelos soldados romanos, né, e agredidos, ele perdeu muito sangue. Naquela época você tinha uma espécie de chicote. Esse chicote era um chicote de 3 pontas e ele tinha algumas bolas de chumbo na ponta, ok? Essa bola de chumbo na ponta, ela tinha garras, como se fossem lâminas, que o objetivo era assim. Então, por exemplo, aqui está a carne, né? Quando a bola, deixa eu ver se eu consigo um exemplo aqui melhor. Não, vai ser com a mão mesmo. Quando o peso da bola ele vai no chicote, ele adentra para dentro da carne e a lâmina faz isso daqui, ó, certo? E aí quando você puxa a carne viva. Então você sangra a pessoa, os músculos da pessoa inteira. E aí que tá, dependendo do jeito que o soldado romano batia no condenado, se o chicote, por exemplo, pegasse no pescoço, que rasgasse a artéria, a aorta, ele morria ali na hora, né? Por isso, por exemplo, que se pegasse na barriga, muitos pegavam na barriga, abria as tripas, né, como vulgarmente o pessoal fala, abria as tripas, colocava os buchos para fora. Na verdade, todo o sistema digestivo era colocado para fora, a pessoa morria de hemorragia ali na hora, né? Não dava nem tempo da pessoa ser crucificada, entende? Jesus passou por isso,
Ele perdeu muito, 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 muito sangue. Mas muito, muito sangue mesmo. Não sei se eu tinha falado nas outras aulas, mas a condição médica de suar sangue, como Jesus suou, chama-se hema, hematidrose. Hematidrose, tá? Drose por suar, né? Hemate, sangue, então suar sangue, hematidrose. É uma condição no qual os vasos sanguíneos, por questão emocional, como Jesus, por isso que se chama angústias, a noite escura de Nosso Senhor Jesus Cristo, a solidão dele, que ele vai no Getsemane e fala assim: Jesus, afaste de mim. A humanidade de Nosso Senhor Jesus Cristo falando: Senhor, se puder, afaste de mim este cálice. Ele está sofrendo demais. E existem esses quadros de profunda angústia emocional. Isso afeta tanto, ele somatiza tanto essa angústia, que os poros, que é onde sai o suor pelas glândulas sudoríparas, na verdade os vasos hiperdilatam, rasgam-se e ali vaza sangue por meio dos canais das glândulas sudoríparas. Okay? Então a pessoa sua sangue pela pele. Certo? O nome disso é hematidrose. Isso que nosso Senhor Jesus Cristo passou para fazer a sua alma ser salva e ter salvação, né? Então, lembrando, então, a crucifixão, ela é desse jeito, né? Com condenado esticado, certo? Eles faziam uma determinada maneira de prolongar o sofrimento do condenado. Você concorda comigo? Uma vez ele crucificado, quanto mais tempo vivo ele ficar, mais você está judiando daquela pessoa, né? Então por isso que eles tentavam fazer estratégias para manter a pessoa viva, isso, né? Dava água, justamente para ela morrer na pior maneira possível, né? Só que nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi crucificado na Sexta-feira Santa, que chama Sexta-feira da Paixão. Quando fala Sexta-feira da Paixão, é a sexta-feira no qual Jesus é ascendido na cruz, ok? E ele morre rápido quando ele é ascendido na cruz. Ele é ascendido ao lado de dois condenados, dois ladrões. Ele tinha um mau ladrão e um bom ladrão, né? E se você ler bem as passagens, presta bastante atenção que quando você for na Semana Santa e ver as passagens do Nosso Senhor Jesus Cristo, você vai perceber que Nosso Senhor Jesus Cristo não teve nenhum osso quebrado. Porque o que acontece? Lembra que eu falei que para o judeu Sabate era super especial? E você tinha um Sabate a véspera da Páscoa no domingo? Certo? Então Jesus é crucificado na sexta, você tem um Sabate dos judeus e você tem a Páscoa dos judeus, certo? Na sexta-feira. Muito bem. Aí o que acontece? Não poderia deixar corpos crucificados no sabate religioso dos judeus, nem na Páscoa, porque era a véspera das Páscoas. Aí então, os dois ladrões, muito possivelmente, ficariam vivos por mais dias ali naquela cruz. É por isso que os soldados romanos, como está escrito na passagem da Bíblia, quebra as duas pernas dos ladrões que estão crucificados. Porque quebrando a perna, o peso do corpo cai sobre os pulmões, a pessoa não consegue respirar e ela morre. Entendeu? No caso do nosso Senhor Jesus Cristo, não precisou. Ele morreu antes do soldado quebrar as pernas dele. Mas isso é um cumprimento de uma profecia, como já estava descrito lá. E cujo Messias seria entregue e nenhum de seus ossos seriam quebrados. Entende? Perfeito. Né? Então essa é a passagem que resume toda essa característica histórica, que resume a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente fala paixão, pessoal, é sofrimento. Significa sofrimento. Sofrimento, morte
de nosso Senhor Jesus Cristo. Paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Jesus teve realmente medo da morte no Monte das Oliveiras, na noite antes de sua morte? Sim. Jesus foi verdadeiro homem. Ele sentiu no Monte das Oliveiras o medo da morte verdadeiramente humano. O seu medo e sua angústia foram tão grandes que ele transpirou sangue. A medicina moderna chama esse quadro clínico de hematidrose. Por que Jesus teve de nos redimir justamente na cruz? Eu poderia ter redimido de outra maneira? Vamos lá? A cruz no qual Jesus foi cruelmente executado é o lugar mais extremo e rebaixamento de abandono. Não, acho que não existe outro mais cruel do que a cruz. Cristo, o nosso Redentor, escolheu a cruz para carregar a culpa do mundo e suportar o sofrimento do mundo. Assim, pelo seu perfeito amor, ele conduziu o mundo à casa de Deus. Deus não podia ter demonstrado o seu amor de forma mais eficaz que se deixar pregar na cruz na pessoa de seu filho, que é o instrumento mais baixo que um homem já inventou. A cruz era a forma de execução mais vergonhosa e severa da antiguidade. A título de exemplo, os cidadãos romanos, independentemente da gravidade da culpa, nunca deveriam ser crucificados. Os cidadãos romanos. Agora, dos povos que eles conquistaram, sim, poderiam ser crucificados, como os judeus. Né? Portanto, Deus entrou no sofrimento mais abissal da humanidade. Desde então, ninguém mais pode dizer: Deus não sabe o que eu sofro. Se Jesus, que é Deus, pegou o sofrimento mais cruel da humanidade, significa então que ele passou pela pior coisa que um ser humano pode passar. Como ele é Deus, então você não pode falar que Deus não sabe o que eu sofro. Ele sabe sim, porque ele já passou pelo pior, muita coisa pior do que você. Tá? Como podemos também nós assumir o sofrimento de nossa vida, tomando a cruz sobre nós e seguindo Jesus? E aí vem importante. Jesus Cristo, ele não promete o reino de Deus na terra, né? Tanto que isso é um dos problemas que surgem as ideologias modernas, né? Uma grande parte das ideologias, elas querem que Deus faça, não que Deus, mas elas querem fazer o reino de Deus aqui na terra, né? O que não é o caso. Jesus Cristo não prometeu isso, tá? Ele prometeu o reino dele nos céus, não na terra. E é daí, por isso que ele fala assim, vós sois reis, quando é entregue às autoridades, ele fala assim, você que diz, né? Mas ele fala assim, literalmente ele fala, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, o reino dele não é daquele mundo. Ele fala isso, entende? Então Deus não promete o céu aqui. O céu nosso é lá, na eternidade. Aí tá. Mas aí ele fala o seguinte, carrega a tua cruz e me segue. Ele fala isso, não fala? Porém, algumas pessoas acreditam que os católicos eles procuram o sofrimento. Não, não. A diferença é que a gente aceita o sofrimento como caminho de santificação, assim como foi com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí. Não tem como tirar o sofrimento da minha vida. Senhor Deus, tira o sofrimento da minha vida. Isso só irá passar no dia que você falecer e ir ao céu. Se, porém, não confrontarmos com o sofrimento inevitável, ele pode ganhar um sentido para eles, caso unam ao sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo sofreu também por nós, deixando-vos o exemplo para que sigais os seus passos. Vamos lá. Jesus morreu realmente, ou ele teria porventura ressuscitado por ter sofrido apenas uma morte aparente? Tipo assim, a morte de Jesus foi fake, né? Jesus morreu realmente na cruz. Seu corpo foi sepultado, tanto que isso é testemunhado nas escrituras, né? E isso é testemunhado por todas as fontes.
E, inclusive, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é acompanhada com as chagas, né? Para mostrar que sim, a morte dele, humana, foi real. Aí, pessoal, uma dica de filme que é muito interessante vejam o filme chamado Paixão de Cristo, que foi dirigido pelo Mel Gibson. Paixão de Cristo, tá? É um filme de 2004. Você encontra ele nas principais plataformas, tá? Talvez você encontre ele na internet também. O que acontece? Ele retrata muito fielmente o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Todo o sofrimento dele, toda aquela coisa que ele passou, correto? Pessoal, é isso. Muitíssimo obrigado por assistir mais essa aula e a gente vê agora nos próximos tópicos, continuando nosso credo, ok? Um abraço, fique com Deus e até mais.